Five Nights at Freddy's, Mario, Barbie, todos esses filmes deixaram na nossa cara que o sistema de críticas atual está quebrado. E eu vou te dizer quem está manipulando isso tudo. Olá, internet! Sejam bem-vindos ao seu canal, onde todos concordam que pipoca é a parte mais importante de uma ida ao cinema. E essa é a única unanimidade desse vídeo. Porque quem precisa de unanimidade quando estamos falando sobre o Rotten Tomatoes, o site que se torna um ringue de luta a cada novo lançamento. Todo filme lançado hoje se tornou imprevisível, e só o último ano prova isso. Filmes que iriam bem foram mal, e filmes que ninguém esperava nada simplesmente se tornaram históricos. Quem imaginaria que um filme da Barbie, aquele que ninguém entendeu bem do que se tratava pelo trailer, se tornaria uma máquina de dinheiro para o Warner Bros. Mario. Bem, sabemos que iria bem, pois é Mario. Ele se tornou a segunda maior bilheteria de uma animação da história. Até Five Nights at Freddy's se tornou a maior bilheteria de um filme de terror do ano. Sinto muito, Evil Dead. Além de serem surpresas que nem os especialistas puderam prever, eles também têm outra coisa em comum. A crítica não gostou. Acredito que você tenha notado que se tornou comum a diferença bizarra entre avaliações dos críticos e do público. FNAF tem uma diferença ridícula de 58 pontos, sendo apenas 30% de aprovação da crítica e incríveis 80% de aprovação do público. Outro que também chamou atenção, Mario, com bizarros 44 pontos de diferença, 52% da crítica e 95% do público. Mas esse evento não rolou somente no último ano. Em toda a última década nós tivemos essa margem ficando cada vez maior em diversos filmes. Venom com 30% a 80%, Uncharted com 40% a 90%, filmes da Disney, da Universal, Star Wars, qualquer filme grande da Netflix. A maioria tem essa diferença bizarra entre crítica e público. E é ótimo ter muitas opiniões na hora de nos informar, mas cai fora daqui, Nietzsche. Nós não nos importamos com seu perspectivismo. Um filme tem que ser ruim ou bom ou apenas ok. Ele tem que ter uma nota com uma margem. Ele não pode ser literalmente bom e ruim ao mesmo tempo. Até parece que estão nos provocando para brigar. Honestamente, eu pensei que poderia ser uma coincidência ou paranoia minha, até eu encontrar um post viralizado no Reddit, onde um usuário chamado Lucanamba simplesmente notou a mesma coisa e fez um gráfico inteiro só pra mostrar como esse abismo foi crescendo entre o público e os críticos, aumentando e aumentando com o passar dos anos. Esse gráfico tem alguns filmes grandes com mais de 250 críticos especializados e mais de 50 mil de audiência, e tudo aqui fica mais claro, um abismo foi realmente sendo criado, e olhando os comentários eu só notei que o buraco é bem mais fundo do que eu imaginava. Mas só pra deixar claro, eu estou fazendo uma teoria apenas para justificar a nota ruim do filme de FNAF? Não. Ele é perfeito? Definitivamente não. Nós teorizamos sobre ele no Game Lab e eu fiz diversas piadas sobre defeitos que ele tem, mas definitivamente ele não é um filme que amargura 30% no Rotten. E como algumas pessoas consideram tanto a nota do Rotten, acho que é importante que elas saibam os segredinhos sujos que ela esconde. Mas claro, depois de você se inscrever aqui embaixo e deixar um gostei, esse canal é novo e não é monetizado. Para mais teorias de cinema, eu preciso do seu apoio de verdade. Vai lá. Pronto? Ok, agora é importante você entender o contexto da história das críticas de cinema para você entender quem está por trás de tudo. Todo esse caos de hoje começou com o brilhante crítico Lawrence Stern em meados de 1700, e depois outros nomes carregaram a crítica do cinema pela história. Robert Albert, Pauline Kael, Andrew Serres, James A.G., Manny Ferber, Dorothy Parker, mas todos eles tinham uma coisa em comum: eles eram jornalistas. Como eu posso explicar? Eles eram nerds. Nos dias de hoje, qualquer um entende uma crítica de cinema. O começo foi meio lento, mas no segundo ato melhora. As cenas de ação são divertidas, mas eu não gostei de alguns diálogos. Uma crítica simples que qualquer um consegue ler e interpretar. Esses caras, eles são reais críticos de cinema. Acho que você me entende, daqueles que escrevem grandes textos complexos, usando termos complicados, criticando técnicas, e definitivamente não é pra você. Confie em mim. Como eu estudo cinema, eu acabei comprando o livro se aprofundando nos filmes da Pauline Kael. E lendo as críticas dela, eu consigo entender porque ela ficou famosa por desafiar a sabedoria convencional dos críticos de cinema. O que eu quero dizer é que eles não tinham impacto algum na indústria do cinema. Por mais que alguns deles fossem renomados e publicassem suas críticas em veículos grandes, ainda eram jornais ou revistas de nerds, que 99% da população nem se interessava. Quem se importa se aquele nicho minúsculo está falando mal dos meus filmes? Eles não têm relevância alguma. Bem, isso mudaria em 1970, quando Hollywood criou o programa que seria um tiro no seu próprio pé, Siskel and Albert, que depois se tornaria Adam Movies. Dessa vez não eram mais textos chatos em uma revista, eram dois
dois caras na TV dizendo se o filme era bom ou não, com um dedão para cima ou para baixo. Você entende como isso foi um grande passo para tornar a crítica de cinema acessível e popular? Todo mundo em suas casas agora poderiam entender cinema e sua profundidade, e simplesmente não arriscar seu suado dinheiro em um filme aleatório que estava em cartaz. Os consumidores poderiam agora ver previamente qual era a opinião do Genesis sobre o filme, ou do George Albert. Esse veredito simples de um dedão para cima e para baixo era ótimo para os consumidores, e para os estúdios também. Se você ganhasse 2 joinhas, era um marketing surreal. Em um ambiente controlado, a crítica e os estúdios estavam finalmente trabalhando juntos, mas já era tarde demais. Argumentar, opinar, criticar filmes era algo mainstream já, e lá se foi o boi com a corda. Agora, onde todo mundo pode argumentar, opinar e criticar à vontade? Sim, no Twitter, na internet. Rotten Tomatoes existe desde 1998. Ele é mais velho do que parece, mas se tornou popular na última década com a ascensão da internet. Sites especializados, blogs, fóruns, críticos amadores e profissionais finalmente começaram a compartilhar suas opiniões online. Rotten Tomatoes, agregando todas essas informações, se tornou gigante. Faz sentido, porque consumir dezenas de sites se tudo está reunido bem aqui, nesses 2 números. E como eles funcionam? É simples. Segundo o site do Rotten, quando 60% das críticas são positivas, ele recebe um tomate vermelho chamado fresh, ou fresco. Quando 60% das críticas são negativas, ele recebe um splash verde chamado rotten, ou podre. E claro, existe um bônus, um selo especial, onde um filme que conseguir preencher uma lista de requisitos ganha ele, que são basicamente conseguir mais de 75% de aprovação, pelo menos 5 críticas de críticos famosos, ter no mínimo 80 críticas e blá 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 blá. Se seu filme conseguir tudo isso, ele ganha um selo de Certified Fresh, que basicamente significa que seu filme está bombando. Rotten Tomatoes se tornou gigante e respeitado por todas, o site mais influente de Hollywood. Se você quisesse saber se um filme valia a pena, Rotten iria mostrar isso pra você. Ninguém iria passar 2 horas vendo um filme que tinha pontuação baixa, e os tempos que Hollywood fazia você engolir filmes ruins tinham acabado. O que nos leva para 2017. Você se lembra de 2017? Não do Ed Sheeran, mas dos filmes. Foi onde vimos pela primeira vez o impacto direto do Rotten Tomatoes em seu auge, mais especificadamente no verão americano, que é o momento que a maioria dos filmes grandes blockbusters são lançados. Essa janela de lançamentos geralmente vende quase todos os ingressos do ano, por isso ela é importante para análise. E esse verão foi histórico. Poucos se salvaram, a maioria foram massacrados. Transformers: O Último Cavaleiro, O Retorno dos Piratas do Caribe, O Retorno de Alien, o primeiro filme da Liga da Justiça, Hey Arthur, Baywatch, Os Últimos Jedi, qualquer filme que começasse com Netflix Original. 2017 foi um marco na indústria de forma negativa. Muitos deles eram planejados como franquias, que foram descontinuados pela má recepção nunca vista antes na história. E não é só isso que eles têm em comum, todos foram negativados pelo Rotten. Eu estou teorizando que o Rotten causou isso? Não, eu estou te dando certeza que foi, porque nesse exato mesmo verão foi o auge da história do Rotten Tomatoes. Ele teve um aumento de 37% comparado ao ano anterior, e isso é uma quantidade expressiva de pessoas pelo site. O famoso diretor Brett Ratner disse: Rotten Tomatoes é a destruição dos nossos negócios. Martin Scorsese disse ser um julgamento brutal, onde eles tiraram todo o lance da real crítica e reduziram toda a questão de o filme é bom sim ou não, um espetáculo nojento. Só para dimensionar para vocês, Blade Runner 2049 deu um prejuízo de 80 milhões para Warner, Hey Arthur 153 milhões também para Warner, Monster Truck 123 milhões para Paramount, A Grande Muralha 74 milhões para Universal, Geostorm 71 milhões para Warner, A Múmia 95 milhões para Universal. Guarde o nome desses estúdios que eu acabei de citar. Tem mais filmes, claro, mas os números oficiais eu encontrei apenas desde que o Deadline teve acesso. Mas é só pra você ter uma ideia que o Rotten mexeu com gente muito poderosa. Ou pior, mexeu com o dinheiro delas. 2017 foi um ano de punição para Hollywood. 2018 será o ano da mudança? Sim, surpreendentemente as bilheterias voltaram a subir e as coisas finalmente melhoraram para os estúdios ainda no final de 2017. Enquanto o Rotten, ele ficou diferente. Uma mudança aconteceu. As avaliações dos críticos começaram a ficar destoantes das do público. Estavam controversas e questionáveis agora. Do nada, eles começaram a elogiar Os Últimos Jedi. Foi extremamente aclamado pela crítica, recebendo 93%, enquanto todo o público odiava aquela coisa que era considerada criminosa pelos fãs. E isso é o topo do iceberg. Eu já mostrei no início como as coisas ficaram esquisitas até o ponto que a gente está hoje, com diferenças enormes entre público e crítica. Rotten começou a ir propositalmente contra o que as pessoas pensam, perdendo toda a sua credibilidade e se tornando uma piada em qualquer rede social que você pesquise sobre
sobre ele. E a coisa só piora. As pontuações do Rotten começaram a levantar suspeitas, porque em 2009, por exemplo, a pontuação média de aprovação dos lançamentos eram de 46% e esteve aproximadamente nesse nível durante grande parte da década de 2000. Em 2019, essa pontuação média subiu espantosamente para 62%, um número importante já que 60% é a linha divisória entre um filme ruim e filme bom do Rotten. Esse é um aumento suspeito nas classificações. Os filmes estão melhorando? Definitivamente não, mas está claro que a discordância com o público tem que ser expressiva, chamar a sua atenção. Mas por quê? Porque o Rotten passou a sacrificar sua reputação. Bem, agora as coisas começam a ficar esquisitas. Senhoras e senhores, o dono por trás do Rotten Tomatoes é a Fandango Media, que misteriosamente viu que o Rotten estava começando a crescer e influenciar pessoas e boom, adquiriu ele. E quem é essa empresa? É basicamente uma empresa de venda de ingressos. Embora não pareça que eles tenham dinheiro para comprar o Rotten, ainda assim é prático, você pode ver avaliações de filmes e ir direto comprar o seu ingresso. Eu até compraria essa ideia se não soubéssemos quem são os verdadeiros donos da Fandango Media. Sim, 80% da indústria de cinema tem parte na empresa que controla o Rotten Tomatoes. E eu diria 100%, já que o presidente da Fandango, Paul Leonover, trabalha em altos cargos na Disney e é muito influente lá. Ele foi realocado pra cá. E qual seria a estratégia? Os teoristas do Reddit costumam dizer que eles compraram e transformaram o Rotten em uma piada para que eles não perdessem mais dinheiro. Eu acredito em outra coisa. Eles viram um potencial de verdade no Rotten. As avaliações são legítimas. Pelo método, definitivamente não. Bem, atualmente ser bom não é o suficiente para ser comentado. Existem diversos filmes bem avaliados por aí que a maioria nem conhece, e os que conseguem ser comentados levam apenas 2 semanas para desaparecer. O que gera repercussão atualmente é discussão online. Basta uma fala em seu filme que ele vai ser comentado pela semana toda. E no Rotten, eles viram a oportunidade de criar o nós contra eles. A regra número 1 do marketing. Marvel vs DC, Disney vs Warner, PlayStation vs Xbox. Rivalidade de discussão vende. E se os números dos críticos e do público na verdade estão tendo essa disparidade artificialmente, apenas para gerar discussão. Capitã Marvel, de todas as discussões que você viu por aí, eram sobre poderes, raças alienígenas ou gatos esquisitos? Quase nenhuma, né? Eram todas sobre políticas. Quando temos um filme que os críticos gostam e a audiência não, eles começam uma propaganda massiva a favor dos críticos. The Flash is blowing away audience expectations. Thank you. It's fantastic, jaw-dropping, Well done, Mr. Wayne. and will leave you on the edge of your seat. Venom is one of the most original comic book movies of the last decade. Tom Hardy is phenomenal. The word is out. Blade Runner 2049 is a masterpiece. Quando é ao contrário e a audiência gosta e os críticos não, eles começam uma propaganda massiva a favor da audiência, elogiando a própria pontuação. Em cada filme que foi negativado pela crítica você encontra isso. Até Mario, o público já se pronunciou. Ou Five Nights at Freddy's, onde o primeiro comentário mais curtido e compartilhado é: por que os críticos existem mesmo? Então, eu estou dizendo que as empresas de cinema estão manipulando o Rotten para gerar discussões propositais na internet e fazer marketing com isso? Não, porque eu não tenho um advogado. E porque isso é apenas uma teoria. Obrigado por assistir.